Você entrou pro mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega. Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje. Fala pessoal, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 13 de setembro de 2022 e o Bitcoin caiu mais de 10% hoje. O que está acontecendo? Por que o Bitcoin caiu desse jeito hoje? Qual a causa desse movimento? Vai continuar caindo mais nos próximos dias? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se você quer entender os motivos e as perspectivas por trás desse movimento de queda do Bitcoin hoje, assista esse vídeo até o final. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem pessoal, então a gente viu essa queda de mais de 10% hoje. Bitcoin fechou com aproximadamente 10% de queda agora o diário de noite. E a gente vê que essa queda do Bitcoin, ela aconteceu. A maior parte, ela começou quando o Bitcoin estava na região dos 22.700, ali às 9h30 da manhã desse dia 13 de setembro de 2022. Mas, Tainan, por que às 9h30 da manhã o Bitcoin caiu 3% exatamente naquele minuto em que deu às 9h30? Foi nesse momento em que foi divulgado aquele dado que eu vinha comentando nos últimos vídeos, nas últimas análises. A inflação dos Estados Unidos relativa ao mês de agosto, o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Era esperado, galera, uma diminuição de menos 0,1% na inflação. Era esperado uma deflação. E o que aconteceu? A inflação subiu. Era esperado que ela diminuísse e ela aumentou. Isso é péssimo. Tainan, o que isso tem a ver com Bitcoin? Por que o Bitcoin está olhando a inflação dos Estados Unidos? O Bitcoin não tem nada a ver com isso. Infelizmente, não. O Bitcoin, como a maioria dos ativos de risco do mundo, ele está sofrendo aí com essa inflação, com esse evento que a gente teve hoje, a divulgação desse dado macroeconômico com um nível de inflação extremamente elevada. E a gente vê que lá nas bolsas americanas, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos também sofreu uma forte queda exatamente às 9h30 da manhã. Tá? Então esse movimento do Bitcoin, ele na verdade foi um movimento de aversão a risco global. A bolsa americana sofreu, a gente vê que o dólar aqui no Brasil, exatamente, se a gente colocar no gráfico também às 9h30 da manhã, ele deu uma disparada, ele subiu. O que é isso? O dólar subindo no Brasil, é pessoas saindo de risco, tá? O dólar ele subiu no mundo inteiro. Se a gente for aqui no gráfico do DXY, a gente vê esse movimento também, tá? A gente consegue ver que o DXY, ele disparou às 9h30 da manhã, exatamente naquele minuto. O que é o DXY? Ele é o índice da moeda dólar americana. Ele mede a força do dólar, a dominância do dólar frente a outras moedas do mundo, tá? E a gente vê que o dólar simplesmente ficou mais forte. Quando o dólar se valoriza, é porque as pessoas estão comprando mais dólares, estão trocando outros ativos por dólar. E quando que as pessoas trocam outros ativos por dólar? Quando há aversão a risco, quando há medo, quando há incerteza. Então a gente consegue ver que todo esse movimento do mercado de criptomoedas hoje foi basicamente um movimento acompanhando as outras bolsas do mundo, os outros mercados que caíram após a divulgação do CPI lá dos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor, a inflação dos Estados Unidos que veio acima do esperado. Mas Tainan, como assim? Por que o mercado se preocupou tanto? Só veio um pouco acima, não veio uma coisa absurda, não veio 5%. E aí eu tenho que falar com vocês que o problema aqui, ele é muito mais complicado, tá? Porque o mercado já estava esperando o Fed dar 0,75 na semana que vem. Para quem não sabe, na semana que vem, dia 21 de setembro de 2022, a gente vai ter a reunião do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Na próxima semana, eles vão aí decidir a nova taxa de juros. Eles vão provavelmente aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos, o que impacta todos os outros mercados do mundo, tá? E esse dado de CPI que saiu hoje, pessoal, ele é extremamente decisivo para o mercado entender o que o Fed vai fazer. Não se esqueçam, o que derrubou o mercado de criptomoedas em junho, fez o Bitcoin cair da região ali dos 30 mil dólares para a região dos 20 mil dólares, chegando a bater 17 mil dólares, foi o CPI que veio mais alto do que o esperado em junho. Então, não menospreze, não subestimem esse CPI que veio um pouquinho aqui, alguma coisa acima. Isso é muito, porque isso vai impactar provavelmente a política do Fed. E o CPI,
em si até que não assusta tanto, mas o que mais assusta é o núcleo do CPI, o núcleo da inflação dos Estados Unidos. Ele subiu 0,6, era esperado 0,3. Ele subiu aqui o dobro do que era esperado, tá? Então a gente vê que nos últimos 12 meses, se a gente olhar a base anual, a inflação ela ainda está crescendo, ela não está diminuindo, tá? Muitos analistas, muitos economistas estavam falando há pouco tempo atrás que a inflação tinha batido o topo no mundo, né? Essa era a expectativa. Mas aparentemente, o que a gente vê aqui nesse CPI, com base nesse CPI de hoje, é que não. O Fed vai ter que continuar sendo duro para combater essa inflação. E nisso o mercado começou a precificar que o Fed pode vir a dar aí na próxima semana 1 ponto de alta na taxa de juros. E isso é muito, pessoal, é muito. Nós estamos falando da maior economia do mundo, tá? Nós não estamos falando de um país que não influencia outros países. É a maior economia do mundo. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, o banco central mais poderoso do mundo, subindo em 1% a taxa de juros de uma única vez, é algo quase inimaginável, tá? Por quê, pessoal? A gente está falando de a taxa de juros subindo num ritmo muito rápido. Há pouco tempo, em março que ela começou a subir, tá? Então a gente é algo assim, é algo muito, muito, muito importante, tá? A gente tem que ver o que o Fed vai fazer semana que vem. E na minha visão, para saber o que ele vai fazer na semana que vem, a gente vai ter que ver os dados que vão vir amanhã e nos próximos dias, tá? Amanhã, na quarta-feira, dia 14 de setembro, a gente vai ter às 9h30 da manhã o PPI, Índice de Preço ao Produtor. É também esperado uma deflação de menos 1%, tá? Então, cuidado com isso. Vamos ver como vai vir esse dado. Se esse dado, pelo menos, vai vir dentro do esperado, tá? Eu, pessoal, tenho a convicção de que se esse dado, o PPI, vier aí mostrando uma deflação e na quinta-feira vier o núcleo de venda no varejo mostrando perca de tração na atividade econômica, o Índice de Atividade Industrial da Filadélfia que vier na quinta-feira vier abaixo aí do esperado, mostrando fraqueza na atividade econômica, beleza. Talvez o Fed não precise dar mas se a gente tiver mais algum dado aqui vindo ruim, ou seja, se esse PPI vier pior do que o esperado, é esperado uma deflação, se vier uma inflação, ou mesmo se não vier uma deflação, já complica bastante. E se na quinta-feira a gente tiver o núcleo de vendas no varejo ali, mostrando que a economia dos Estados Unidos está forte, que o setor de varejo segue forte, que os pedidos iniciais do seguro-desemprego estão aí abaixo do que era esperado pelo mercado, tá mostrando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está forte, está apertado, e o Índice de Atividade Industrial da Filadélfia vier ali mostrando mais força em relação ao que o Fed da Filadélfia mediu, meus caros, aí complicou tudo, tá? Aí complicou tudo porque vai ser tudo indicando que o Fed vai poder dar 0,75, aliás, 1% na próxima semana. E esse é o receio do mercado, pessoal. Com criptomoedas, eu pago boleto, recarrego o celular, o meu gift card eu agora vou comprar na Money. Link na descrição. E eu também quero comentar daqui a pouco com vocês a minha estratégia nesse momento. Eu fiz algumas mudanças, tá? Quem não viu meu vídeo hoje cedo, eu comentei o que eu fiz. Mas voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, pessoal, vamos tentar uma perspectiva gráfica em meio a tantos dados ruins que estão vindo da economia dos Estados Unidos. Bem, se a gente começar analisando pelos tempos gráficos maiores, a gente tem um padrão de reversão de tendência gigantesco que se formou em 2021 no Bitcoin, um topo duplo que mira o Bitcoin na região dos $12.000, tá? Então, infelizmente, o Bitcoin tem esse alvo. E eu estava duvidando um pouco que ele poderia ir se a gente tivesse a inflação diminuindo como o mercado esperava, tá? Mas a gente não tá tendo. O Bitcoin já está em cima daquela média móvel de 200 semanas. E se o Bitcoin reverter de fato essa tendência e for buscar os $12.000, vai ser a primeira vez na história do Bitcoin em que em um bear market ele rompe para baixo a média móvel de 200 semanas. Só para vocês terem a ideia, pessoal. Essa média móvel de 200 semanas no gráfico do Bitcoin, ela foi suporte nos últimos bear markets, tá? Em todos os bear markets. O Bitcoin, quando caía,
ele caía, despencava e essa média móvel de 200 semanas segurava, impedia que ele continuasse caindo e era a base para ele fazer um novo movimento de alta. Aconteceu em 2015, depois em 2018 ele caiu ali na média móvel, em 2020 com a Covid ele caiu e ela foi a base aí em todos os bear markets. E se agora o Bitcoin ele for buscar 12 mil, romper para baixo essa média, vai ser algo que ele nunca fez, tá? Além de que ele vai estar aí indo abaixo do topo anterior. Ele não fez isso em outros bear markets, pessoal. Seria algo aí realmente dramático, tá? Seria algo aí que não seria muito legal de se ver o Bitcoin indo lá nos 12 mil dólares. Seria algo aí que provavelmente iria assustar o mercado, iria causar um certo pânico no mercado. Tainan, você tá dizendo então que vai? Sinceramente, pessoal, aí entra a minha estratégia, tá? O que eu tô fazendo nesse momento? Eu não tenho coragem de operar vendido aqui, mesmo que a gente tenha vários padrões gráficos aqui mostrando a possibilidade de queda, tá? A gente tem aí, se a gente olhar no gráfico do diário, a gente tem ali aquela cunha ascendente, aliás, me desculpem, que foi rompida para baixo, tá? Mirando o Bitcoin nos 15 mil dólares. Alguns grafistas estão vendo aqui também um triângulo descendente nessa região, que estaria mirando o Bitcoin lá na região de aproximadamente 12 mil dólares, coincide com o alvo do topo duplo. Então a gente tem uma situação bem complicada aí para o Bitcoin. Então assim, pessoal, eu não tenho coragem de shortar, tá? Eu não tenho coragem agora de abrir uma posição vendida no Bitcoin, porque ele tá em cima daquela média móvel de 200 semanas que eu comentei com vocês, tá? Apostar em venda aqui é apostar que ele vai romper, coisa que ele nunca fez, tá? Então eu não teria coragem. O que eu fiz, galera? Como muitos de vocês sabem, em junho, quando o Bitcoin fez aquela queda lá e caiu da região dos 30 mil dólares para os 20 e poucos, eu comecei a comprar nos 30 mil dólares, o Bitcoin subiu ali para 31, eu vi que tava feia a coisa, que tava correndo o risco dele cair por causa do CPI que ia ser divulgado, vendi por pouco, eu me salvei e saí fora e não tive o prejuízo. Ele caiu para a região dos 20 mil, chegou a bater 17.580, tá? E eu tinha deixado ali algumas ordens de compra porque era a região da média móvel de 200 semanas e por vários outros sinais aí que eu estava vendo no gráfico, né, de que aquele ponto poderia ser o fundo. Então eu deixei ordens entre 22.500 e 18 mil dólares. Eu vi hoje que meu preço médio ele estava ali na região dos 20.900 e eu fiquei esperando hoje de manhã, perto do horário da divulgação desse CPI, o dado ser divulgado para saber se eu ia vender, tá? E meu preço médio estava ali à volta dos 20.900. O mercado, ele saiu a notícia, eu vi que o mercado começou a cair, eu consegui vender um pouquinho acima, tá? Eu vendi 80% daqueles 20% que eu tinha comprado, então eu diminuí bastante a minha exposição no Bitcoin. Tainan, mas você acha que pode cair mais? Galera, sinceramente, tá? Eu acho que agora a gente tá refém desses dados que vão ser divulgados nesses próximos dias e eu não vejo muitos motivos aí para o Fed não pegar pesado na semana que vem e dar 1%. Por quê, pessoal? Porque na semana passada, não sei se vocês se lembram, eu até fiz a capa de um vídeo aí falando que poderia derrubar o Bitcoin, mostrando uma foto do Jay Powell, né, o presidente do Fed, falando que ele ia discursar. Ele discursou aquele dia e o mercado reagiu bem, né? Porque ele não falou tão duro, mas ele falou uma coisa, tá? Ele falou uma coisa que é muito importante. Eles não querem, o Fed não quer repetir o erro que eles fez nos anos 70 quando tinha inflação. O mercado, a economia melhorava um pouco, a inflação caía um pouco, eles já paravam ali de apertar a política monetária e a inflação voltava. Eles querem combater a inflação de vez, tá? E para isso, pessoal, provavelmente a gente vai ter um Fed duro na próxima semana. Eu não sei se o mercado vai aguentar se sustentar nesses níveis atuais com uma queda de... com um aumento dessa magnitude na inflação. Galera, hoje o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, o S&P 500, caiu mais de 4%. Faz tempo que eu não vejo uma queda dessa proporção no S&P 500. Eu só lembro de quedas assim na época da Covid, quando saiu a Covid-19, quando começou a ter os rumores de que ia destruir a economia mundial. Então assim, galera, eu tô vendo um contexto perigoso, tá? Eu não tô fazendo trade por enquanto, tá? Eu acho que o mercado tá bem perigoso, mas eu tô de olho na Ethereum para abrir uma posição short, viu, pessoal? Na Ethereum eu vejo aí a possibilidade de queda, tá? Se a gente olhar no gráfico da Ethereum, tem um ombro, cabeça, ombro, um padrão de reversão de tendência. A Ethereum vinha em tendência de alta aí desde junho de 2022 e esse padrão tá dizendo que reverteu e que o alvo para a Ethereum agora tá ali na região dos 1.200 dólares, tá? Isso aqui considerando o gráfico diário, considerando para onde a Ethereum provavelmente vai nos próximos dias e semanas, tá?
Se a gente olhar aí para onde que a Ethereum vai nos próximos meses, olhando um gráfico semanal, mensal, a gente vê um topo duplo com alvo ali na região dos $600 para Ethereum, tá? Então a Ethereum ainda tem muito chão para cair. Amanhã, né, aliás, depois de amanhã, no dia 15 de setembro, a quinta-feira, a gente vai ter aí aproximadamente nessa data a atualização da Ethereum, o The Merge, que vai mudar ali o sistema de validação da Ethereum de Proof of Work, a mineração para o Proof of Stake. E tem isso ainda, tá, pessoal? Tem esse evento ainda. Então, assim, tem várias coisas pesando negativamente para a Ethereum. E tomem muito cuidado com a Ethereum, porque a Ethereum é aí a moeda que mais influencia o market cap das outras moedas, tá? Hoje, a gente teve a Ethereum bem forte frente ao Bitcoin, tá? Isso para mim é perigoso, pessoal. Isso é perigoso. A Ethereum, apesar da queda do Bitcoin, ela subiu quase 2% frente ao Bitcoin. Não frente ao dólar, mas frente ao Bitcoin, tá? A gente vê aqui que a dominância do Bitcoin hoje, ela teve uma queda boa hoje, tá? A dominância do Bitcoin caiu mais de 2% hoje, pessoal. Isso aqui é perigosíssimo, tá? Isso mostra que o mercado caiu hoje e muitas pessoas estão indo para altcoins. As pessoas estão comprando altcoins achando aí que agora é a hora de se arriscar, né? As pessoas estão tomando risco, tá? Isso aqui tá mostrando que o mercado tá perigoso, pessoal. Tá perigoso, tá? Eu não sei o quanto desse market cap aqui, desse BTC.D é stablecoins, tá? Mas uma coisa eu sei. A maior parte dos ativos que estão aqui são altcoins. Altcoins são ativos de extremo risco e isso aqui mostra que as pessoas estão tomando risco, tá? Então logo mostra que o mercado pode corrigir mais nos próximos dias, principalmente para as altcoins. Tá perigoso apostar em altcoin por agora, pessoal. Bem, como eu disse, por enquanto eu não estou abrindo nenhum trade, mas eu tô de olho aqui no mercado e se ver alguma oportunidade de operação segura, eu vou estar falando aqui para vocês, vou estar passando aí o que eu estou fazendo, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite de terça-feira, uma boa quarta-feira amanhã, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.